Olá, sou João Pereira dos Santos, estagiário do curso de Letra, e nessa videoaula vou falar um pouco sobre a literatura de cordel. Farei um breve resumo sobre a origem da literatura de cordel e falarei sobre as principais características e a estrutura que classifica a produção textual de cordel. A literatura de cordel é de origem europeia e as suas primeiras obras foram escritas em Portugal. Somente a partir do século XVI, por meio dos trovadores medievais, que ela se popularizou em vários outros países. No Brasil, ela foi introduzida a partir do final do século XVIII pelos portugueses. Ela se manifestou um tipo de poesia popular numa cultura que teve maior destaque no Nordeste brasileiro, através das histórias regionais, das poesias e dos contos. Tanto no Brasil como na Europa, a literatura de cordel ficou conhecida como folheto, por ser pequenos textos que eram escritos por vários autores em folhetos, e também pela forma de exposição que era feita, exposição a vendas que era feita nas bancas, nos mercados e feiras, pendurados em cordas, cordões ou barbante, foi de onde teve a sua origem do nome cordel. O gênero textual. O gênero textual se refere à materialização da comunicação do nosso dia a dia, onde ela possui várias características, que é a musicalidade, as rimas, os costumes tradicionais, a estruturação, que ela é uma ferramenta que tem por finalidade o poder de anunciar, de informar, entreter e de emocionar os seus leitores de acordo com a estrutura e a organização textual. As principais características, a oralidade. A literatura de cordel ela tem como a principal função, através da oralidade, a informação social e ao mesmo tempo promover a diversão dos seus leitores. E ela se manifesta em vários pontos, como por exemplo a tradição literária regional, que é onde tem os costumes por região, por local, é onde se trabalha em todos os temas poéticos escritos pelos autores. A oposição literária tradicional, ela é oposta a essa literatura devido à literatura de cordel, ela é de forma mais comum, ela permite o entendimento da população mais comum, e a literatura tradicional ela não é de fácil entendimento, onde as pessoas mais comuns não têm acesso. A literatura, outro ponto importante é o gênero literário em versos, é a forma da produção textual da literatura de cordel, que ela é escrita somente através dos versos, das rimas, onde se escreve as músicas. Todas as músicas elas são trabalhadas em versos, os repentes, e também são os temas populares da cultura popular brasileira, onde se trabalha em várias datas comemorativas, através do folclore, através das representações musicais, através das imagens que são trabalhadas. A linguagem popular, oral, regional e informal é outro ponto importante. A linguagem popular é que fala a realidade de todo o povo, de acordo com o lugar onde vive e os costumes e tradições. A oralidade regional e informal é onde permite a construção desse gênero textual. As xilogravuras. A xilogravura ela consiste apenas na ilustração da confecção das imagens. É um ponto importantíssimo na literatura de cordel, por meio através dos pintores, dos artistas manuais. Eles se trabalham nos desenhos que são desenvolvidos em papéis, desenvolvidos em madeira. Hoje mesmo, por exemplo, temos os entalhadores, esses profissionais de marcenaria, onde trabalham enfeitando os móveis, as portas, onde eles entalham referente à religiosidade, uma imagem, uma flor, uma árvore, tudo que se pede, eles trabalham. Então é um ponto muito importante que marcou a literatura de cordel e continua até o nosso dia de hoje se manifestando.
A temática. A temática é o ponto da literatura de cordel que aborda todos os fatos e todos os acontecimentos históricos, as lendas, a religiosidade, os romances, o homem, o dia a dia do homem sertanejo, como exemplo, a história do povo nordestino. Então é um formato que ela retrata todos os costumes locais e ela fortalece todas as identidades regionais por meio das festas, do folclore, através das rimas, através das poesias, através da música, dos versos e os poemas, e também através das imagens, conforme falamos, que era das xilogravuras. Então essa é a temática. A temática é a abordagem total da produção textual. Então ela tem essa finalidade de identificar, de retratar toda essa situação. A poética, característica poética, são os textos que são escritos em cordel. Ela é uma parte importantíssima, pois é a construção dos versos e a construção das rimas. É onde estabelece a estrutura do responsável que vai ditar os ritmos, como por exemplo, tem uma hora de recitar, a hora de recitar, a forma de se escrever o gênero. E, portanto, elas são classificadas de acordo com o número de sílaba, os versos e rimas. Então essa é a forma poética, é a forma de se produzir a poesia, o gênero cordel. E aqui algumas classificações quanto ao número, verso e sílabas e rimas. Por exemplo, todo verso cordel, todo tema de cordel, ele é produzido através de versos e rimas, conforme falamos até agora. Por exemplo, uma quadra, ela é uma estrofe que ela possui 4 versos e 7 sílabas. Uma sextilha, ela é uma estrofe de 6 versos. Uma setilha, ela é uma estrofe de 7 versos e 7 sílabas. Uma oitava, ela possui uma estrofe de 8 versos e 7 sílabas. E uma décima é uma estrofe de 10 versos com 7 sílabas. É importante observar que todas essas classificações que formam a estrutura da produção textual de cordel, a maioria possui 7 sílabas. Elas são classificadas através das rimas e através das estrofes. Então, quando se fala 4 versos, aí ela é uma quadra. Quando se fala 6 versos, ela é uma sextilha. Quando se fala 7 versos, ela é uma setilha. E quando falamos 8 versos ou 8 pés, oitava, ela é uma estrofe de 8 versos, como a gente pode falar uma oitava ou 8 pés de quadrão. E uma décima, que é uma estrofe de 10 versos com 7 sílabas, como vamos ver nos exemplos a seguir. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de quadra, que é um poema escrito por Gonçalves Dias, onde ele se pronuncia da seguinte forma: minha terra tem palmares, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Percebemos que ela tem 4 versos, porque onde a gente trabalha aqui, ó, cada linha dessa aqui, ó, ela é um verso, certo? E então, contando as 4 linhas, todo esse conteúdo aqui, ela forma uma estrofe, e cada linha é um verso. E as rimas, a gente pode perceber que por ser uma quadra, ela não tem apenas um tipo de rimas. Nesse primeiro verso, nesse primeiro estrofe, ela classifica na segunda linha com a 4ª linha. Então vamos ver aqui, ó, a minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então sabiá, as aves que aqui gorjeiam não rima com palmeiras, não gorjeiam como lá.
Outro exemplo é essa que ela rima entre si, tanto a primeira com a terceira, quanto a segunda com a quarta. Por exemplo, ela fica da seguinte forma: é nesta constante lida, na luta de vida e morte, o sertão é a própria vida do sertanejo do norte. Percebemos, a rima está entre a segunda e a quarta, a primeira e a terceira. No último exemplo aqui, que é de Zé da Luz, esses dois exemplos, o último exemplo são de Zé da Luz, ele traz um outro poema, onde diz o seguinte: 3 mulher, 3 irmã, 3 cachorra da molesta, eu vi num dia de festa, no lugar Poxinanã. Então vemos aqui que o primeiro e o quarto verso rima, o segundo e o terceiro também rima. Então na quadra ela não tem uma regra de rimas, ela pode rimar tanto a segunda com a quarta, a primeira com a terceira, ou tanto a primeira com a quarta e a segunda com a terceira. Então ela tem essa forma de rima que é muito bom observar. O exemplo de cestilha, elas são construídas com 6 versos. Cestilha já representa o número 6. Então, meu verso ainda é do tempo que as coisas eram de graça. Pano medido por vara, terra medido por braça. É um cabelo da barba, era uma letra da praça. Esse é um poema de Leandro Gomes de Barros. Então podemos ver que o segundo com o quarto e o sexto, eles rimam. E já o primeiro com o terceiro e o quinto, eles não rimam entre si. Então as rimas acontecem aqui na segunda, na quarta e na sexta. Outro exemplo temos aqui é de uma setilha, 7 versos. Ela já é um pouquinho diferente. Aqui nós temos o primeiro verso, que ele não tem rima. O primeiro verso não tem rima, pois vamos ver como fica. Fui moço, hoje estou velho, pois o tempo tudo muda. Já fui um dos cantadores, chamado Deus nos acuda. Este que estão vendo aqui foi Zé Duda do Zumbi, hoje Zumbi do Zé Duda. Então como que combina as rimas aqui? As rimas está aqui entre a segunda e a quarta, entre a quinta e a sexta, e entre também a quarta, a segunda, a quarta e a sétima, e entre a quinta e a sexta. E cantadores e velho não tem rima. Então a primeira e a terceira não tem rima. Então a rima é entre a segunda, quarta e sétima. E a outra rima é entre a quinta e a sexta. Aqui um exemplo de oitava. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então podemos perceber aonde se encontra a rima aqui, Ela se encontra na quarta e na oitava, nesse poema. E ela se encontra aqui também na segunda e na terceira, né? E ela encontra aqui também na quinta e na sexta e na sétima. Então ela não tem rima entre a quinta e a primeira. Então podemos perceber que a primeira e a quinta ela não tem rima. Então essa é uma oitava. Então essa é a forma de rima entre si. Então sabemos bem que um verso ele pode ser escrito por um poema pode ser escrito por vários versos, como aqui esse tem 8, pode ser escrito com 4. É assim que se classifica a estrutura
desses poemas de cordéis, ok? Agora aqui ficam as atividades, que eu descrevi um pouco algumas atividades, que é fácil. Essa primeira questão aqui, ó, é só descrever o que é a literatura de cordel. A segunda pergunta, qual é a origem da literatura de cordel? Nessa terceira aqui eu coloquei para produzir o seu próprio cordel. Então de acordo com o que nós estudamos, avaliando uma questão de linha, pode ser uma quadra com 4 versos, pode ser uma cestilha, pode ser uma setilha, de acordo à vontade de cada um. Produzir, pode pesquisar. O bom nessa produção é produzir o verso que compete ao entendimento de cada um, certo? Nessa outra atividade, eu já coloquei para classificar os versos que rimam entre si, conforme nós já conversamos lá. Nessa primeira aqui, ó, a chuva, que é da Aurineide Alencar, eu já deixei destacado as 2 rimas que está entre chover e sobreviver. É uma quadra. Então podemos perceber que a primeira e a terceira não rimam, mas a segunda e a quarta rima. E assim por diante, fica para vocês, nesse próximo exemplo, classificar, identificar quais as rimas, quais os versos que rimam entre si. Nesse próximo exercício aqui, é apenas para classificar quanto ao número de versos. Então, conforme nós conversamos anteriormente, quantos versos se encontra nesse poema, quantos versos se encontra nesse poema aqui, e de acordo com o número de versos, dá o nome correto, se é uma oitava, se é uma setilha, se é uma cestilha, se é uma quadra, e assim por diante. Então, pessoal, aqui termina a nossa aula. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês, espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Então, boa aula, bons estudos a vocês.